Graça e paz, queridos irmãos, para nós meditarmos a palavra do Senhor nessa noite, convido a amada igreja para abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Estaremos fazendo uma leitura alternada. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo E disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque é assim: aos seus anjos pegará as coisas que te matar, e eles te susterão nas suas mãos, para não pesares. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um juízo mau, mostrou-lhe todos os crentes, e aquela vez. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, hoje, nós comemoramos o Dia da Bíblia, e nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre como enfrentar a tentação. Então, nós podemos, através da palavra de Deus, conseguir lutar contra as tentações que nos cercam. Esse texto, nós podemos fazer um paralelo com a tentação que houve lá no Jardim do Éden, contra Adão e Eva. O diabo aparece ali, ele distorce a palavra de Deus, engana Adão e Eva, e ali há o primeiro pecado. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo também tenta o nosso Senhor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não caiu nas ciladas do inimigo, não caiu nas tentações do diabo. Adão e Eva, eles, pela cobiça, pelo desejo de ocupar o lugar de Deus, de querer ser parecido com Deus, eles caíram na tentação. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não caiu, ele não cedeu na tentação. Queridos irmãos, ser tentado não é pecado. Pecado é quando nós caímos nas tentações. Durante a nossa vida, nós iremos ser tentados de várias maneiras, em todo o tempo. Mas para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e estar cheios da palavra de Deus. Então, esse texto nos faz nós tirarmos algumas lições preciosas para a nossa vida. Primeira tentação, no verso 3. Então o tentador, aproximando-se, me disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Observe, o diabo, ele conhece muitas coisas. E o nosso Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ser batizado no Jordão. E ali, o nosso Deus brada uma voz: Tu és o meu filho. E agora o diabo, vendo isso, questiona: se tu és o filho de Deus,
pega essas pedras e transforma em pães. Esse questionamento, se tu és o Filho de Deus mesmo, se de fato você é Filho de Deus, se de fato você é querido de Deus, por que você não transforma essa pedra em pães? Por que você vai continuar passando fome? Observe, irmãos, aqui não é pecado ter fome, não é pecado, mas aquilo que as nossas necessidades que nós temos, se nós não soubermos agir de uma maneira correta, nós cometemos pecados. Porque se Cristo, que estava passando fome, e é normal ter fome, mas a questão é que ele foi tentado, ele poderia ter, naquele momento também, ter transformado aquelas pedras em pães, mas ele não deu crédito à palavra do inimigo, ele não caiu naquela cilada do inimigo, porque ele tinha que cumprir, ele tinha que olhar para Cristo, ele não poderia ceder a essas tentações. Como que Cristo conseguiu ceder a essa tentação? Primeiramente, irmãos, ele olhou não apenas para o físico, mas ele olhou, colocou o foco nele, em Deus, porque o objetivo dele era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus. Observe que o Adão caiu lá atrás, mas o nosso Senhor, ele olhou para Cristo, colocou o foco em Deus. Se ele tivesse cedido, ele não estaria obedecendo ao Pai, mas espiritualmente ali ele estava forte, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Texto paralelo a esse, Lucas diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para nós conseguirmos fugir das tentações que nos cercam, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para não dar ouvido à palavra do inimigo. E observe que o diabo, ele usa a palavra de Deus para distorcer, para atrapalhar o propósito de Cristo. Queridos irmãos, a semelhança do nosso Senhor, nós também somos tentados todos os dias, de várias maneiras. A questão é, como que nós temos lidado com essas situações? Onde que nós buscamos força para fugir dessas ciladas? Como que nós conseguimos sair dessa cilada? Onde que estão os nossos olhos nesse momento de tentação? O nosso Senhor, ele coloca o foco em Deus. Coloca o foco em Deus. No verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A semelhança do povo lá no deserto, que teve a provisão de Deus. Durante aqueles 40 anos, aquele povo caminhando no deserto, Deus proporcionou o pão, Deus proporcionou água, Deus concedeu aquela caminhada, as vestes não envelheceram, as sandálias, os pés não incharam, tudo isso foi a provisão de Deus. Então não foi só de pão que aquele povo viveu, mas do cuidado de Deus, do agir de Deus, da mão poderosa de Deus. Diante de uma tentação, se nós não estivermos bem com o nosso Deus, em comunhão com o Senhor, nós iremos cair, irmãos. Nós iremos cair. E não vale a pena desobedecer a palavra de Deus. Mas talvez você diga, mas eu estou com fome, a tentação ela é maravilhosa, ela vai me trazer algum benefício, alguma vantagem. Nós não podemos tirar o foco do nosso Deus. Veja, uma coisa tão necessária, comida, um pão, mas o nosso Senhor Jesus Cristo
está nos ensinando. O nosso foco é obedecer ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Os irmãos sabem o final da história, que depois de ele resistir essas tentações, os anjos o serviram. Irmãos, durante a nossa vida, muitas portas irão se abrir para nós. Mas, será que todas as portas têm o objetivo de nós honrarmos a Deus? De nós agradarmos ao nosso Deus? De repente abre uma porta de um serviço e você fala, nossa, era esse serviço que eu queria. Mas naquele serviço, de repente, você tem que sonegar, você tem que mentir, você vai ter que quebrar alguns mandamentos da palavra de Deus. Será que a recompensa de um bom salário vale a pena você desobedecer a Deus? É uma tentação. Como é que você foge dessa tentação? Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que estar com foco em Deus. Esse serviço, ainda que vai me trazer alguns benefícios, vai me distanciar do Senhor. Eu vou ter que trabalhar no dia do Senhor. Eu vou perder a comunhão com Deus. Eu vou perder a comunhão com os irmãos. Nós precisamos discernir com sabedoria as portas que na verdade são tentações para nos desviar do nosso foco. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele responde com a palavra de Deus. A segunda tentação, nós iremos observar no verso 6. Ele lhes disse, se és o Filho de Deus, novamente, já que foi lá no Jordão, foi dito que é Filho de Deus, agora ele questiona novamente, se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e ele te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Veja, parece que a palavra está correta, mas está distorcida. E aqui nós podemos ver a tentação do orgulho, porque nós queremos ter poder, nós queremos ter direitos, nós queremos ser servidos. Bastava uma ordem do Senhor Jesus Cristo para que os anjos pudessem sustentar, para que ele pudesse, se caso ele tivesse atirado daquele monte. Irmãos, o orgulho está presente na nossa vida. E quantas vezes nós queremos usar esse orgulho para nós nos enaltecer a nós mesmos, para provar que nós somos capazes, para provar que nós temos poder, para provar que nós realmente queremos ser servidos. Os puritanos diziam que o orgulho foi a primeira camisa que o homem vestiu lá no Jardim do Éden, e será a última que vai tirar no dia da sua morte. É como se fosse uma casca de cebola. Você descasca, descasca, descasca e continua a cebola. Assim é o orgulho que está dentro de nós, e nós precisamos tirar isso da nossa vida. Nós precisamos abafar esse orgulho da nossa vida. Veja o poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha, mas ele não usou isso. O Satanás tentou ele dessa maneira, para que ele pudesse exercer a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo coloca mais uma vez o foco em Deus. Eu estou aqui para obedecer ao meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a minha missão. Eu estou aqui para resgatar um povo, para morrer para uma igreja, para os eleitos de Deus. Ele não se preocupou com os seus direitos, mas ele veio para cumprir o propósito de Deus. Como que nós lidamos com o nosso orgulho? Lá na sua empresa, você que é um encarregado, um chefe, tem pessoa subordinada a você. Como que você age? Na igreja, você que é um professor, um diácono, um pastor, um presbítero, como que você age com a autoridade que você tem?
Será que não há orgulho, soberba nas suas decisões, nas suas ações? O Satanás tentou fazer Cristo pecar nesse quesito. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, verso 7, respondeu-me Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O fato de Deus nos proteger, o fato de Deus nos guardar, quem somos nós para tentar nosso Deus? Quem somos nós para ficar provando ao nosso Deus a bondade de Deus, o cuidado do nosso Deus? Quem somos nós para dizer: eu estou doente e eu não vou ao médico porque Deus tem que me curar? Isso é arrogância, irmãos, isso é prepotência. Nós não podemos tentar o nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Ele é o Filho de Deus. Ele suportou, colocando o foco, o olhar em Deus. Verso 8, verso 9, o nosso adversário, o inimigo, o diabo, ele sabe da nossa cobiça, do nosso desejo, sabe que o homem é pecador, que o homem quer ter as coisas, e ele oferece todas as coisas. Verso 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Veja, já que Cristo estava resistindo o pão, a não dar uma autoridade para os anjos, a não se jogar, a tentar ao Senhor, mas agora na prosperidade, na cobiça do coração, na concupiscência dos homens, agora Cristo vai cair. O diabo pensou assim, e aí oferece todas aquelas coisas, mas na verdade ele estava mentindo, porque ele não tem nada. E o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, coloca o olhar, o foco em Deus. Verso 9, ele lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso parece um pouco isso é a teologia da prosperidade. O homem quer ter, o homem quer possuir, e assim cai nessas migalhas, cai nessa cobiça, cai nessa tentação de sacrificar a sua vida. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 12, trabalha 24 horas para ter mais, mas esquece do fim principal, que é de adorar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Irmãos, o trabalho é uma bênção, mas quando ele se torna um empecilho em nós a servirmos ao nosso Deus, é pecado. É pecado. E hoje muitas igrejas, com essa falsa teologia da prosperidade, ensinam o povo a fazer sacrifício, fazer barganha com Deus para obter as coisas. Veja, isso é uma estratégia do inimigo. Está vendo tudo isso aqui? Eu te darei, se você prostrar a mim, se você adorar a mim, se você, em outras palavras, está dizendo para Cristo: você não precisa percorrer esse caminho de obediência a Deus não vai te levar a nada, tentando tirar o foco da cruz. Cristo nasceu com um propósito de morrer para nos salvar. Todos nós nascemos para viver. Cristo não, Cristo nasceu com a finalidade de morrer. E o diabo tentou o nosso Salvador para desviar desse propósito. Me prostra diante de mim, adora a mim, e eu vou te dar todas essas coisas. Quantas pessoas têm tentado se relacionar com Deus para obter as coisas? Nosso Deus nunca nos ensinou isso na sua palavra. Veja que isso é uma ação do maligno. As pessoas vendem a sua alma, as pessoas sacrificam a sua vida, com toda a força se dedica para obter as coisas, e esquece do fim principal, que é
de adorar somente a Deus. Somente a Deus. No verso de número 10, ele disse: tudo isto te darei. Desculpa, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu firme, conseguiu vencer aquelas tentações, tentação da fome. Imagine 40 dias sem comer, fraco fisicamente, porque Cristo, irmãos, ele era totalmente homem, ele tinha as mesmas dores, os mesmos sentimentos que nós temos. Eu creio que o estômago dele estava doendo, estava fraco fisicamente, mas ele não cedeu, ele não obedeceu, não deu ouvido àquela tentação, porque o objetivo dele era de agradar ao nosso Deus. Queridos irmãos, nós somos tentados também à semelhança de Cristo, e diariamente, irmãos, diariamente, nós precisamos ter discernimento para saber o que é uma tentação, o que é uma porta de Deus, o que é uma porta do inimigo. Eu vejo que alguns irmãos caem muito fácil e não conseguem obedecer a Deus, não conseguem servir a Deus, não conseguem adorar a Deus, por causa das vantagens passageiras, migalhas que o inimigo oferece. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina como que nós podemos vencer as tentações. Primeiro, irmãos, nós não podemos olhar para o físico. O que significa isso? Tudo aquilo que Cristo mostrou ali, o pão, né, poderia ter transformado aquelas pedras em pão, o físico, aquele reino, aqueles palácios, aquela riqueza, o físico. Se nós olharmos para essas coisas, nós cairemos muito fácil. Nós precisamos olhar para Deus. Um exemplo, Davi, o rei Davi, no palácio, ele olhou para Betseba, ele cobiçou, ele alimentou aquele desejo e pecou. Ele olhou para o físico e esqueceu de olhar para o espiritual. Puxa, aquilo é vantajoso, é prazeroso, mas e o outro lado? E Deus? Estarei desobedecendo a Deus? Estarei quebrando o mandamento de Deus? Outro exemplo, José lá no Egito, ele teve o físico na sua presença, aquela tentação da mulher de Potifar. Ele olhou para Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Ele nem pensou: não posso pecar contra o meu Senhor, mas eu não posso pecar contra Deus. E ele fugiu daquela tentação, irmãos. Olhou para o espiritual, estava em comunhão com Deus, olhou para a palavra de Deus. Eu não posso quebrar esse mandamento. Irmãos, todos os dias nós temos tentações na nossa vida. A questão é como que nós lidamos com ela. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, 3 vezes ele usa a palavra de Deus. Verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito. Verso 7, respondeu-me Jesus: também está escrito. Verso 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Diante das tentações, irmãos, será que nós estamos preparados, assim como o Senhor Jesus Cristo esteve? Será que Cristo nasceu com essa palavra na sua mente? Eu creio que não. Eu creio que os pais, muito piedosos, ensinou ele como um judeu, como uma criança judia, que tinha que ler, tinha que meditar, tinha que guardar a palavra de Deus, tinha que saber o Pentateuco, tinha que saber o Salmo 119. E durante o seu crescimento, diz o texto que crescia em estatura e em sabedoria.
Diante das tentações, irmãos, não dá tempo às vezes de você pegar a palavra de Deus. Deixa eu ver o que Deus está dizendo aqui. É necessário nós estarmos preparados. O nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele não foi ali para aquele deserto já preparado assim nesse sentido. Eu vou separar essas 3 passagens que eu vou ser tentado. Não, poderia ser qualquer uma outra. Ele estaria preparado, irmãos, porque desde criança aprendeu a palavra de Deus. Irmãos, nós temos essa necessidade de colocar em nosso coração a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, irmãos, está cheio. Agora imagine você, se não meditar na palavra de Deus todos os dias, se desprezar a palavra de Deus, se ler apenas aos domingos a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa vulnerável a cair nas tentações. É dessa maneira que Cristo nos ensina, usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, irmãos. Por isso que eu desafio a você, leia, medite na palavra de Deus. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre isso, a importância de termos momentos a sós com o Senhor. Esquece algumas coisas, irmãos. Esquece o celular, filme, futebol, novela, e invista mais tempo na palavra de Deus, né? Alguns usam, gaste mais tempo, mas na verdade é invista tempo na palavra de Deus. Como que está o seu nível de conhecimento? Será que nós podemos dizer que eu sou parecido com o Senhor Jesus Cristo? Está escrito. Está escrito. Está escrito. A palavra de Deus, na nossa versão, alguém sabe quantos versículos tem a palavra de Deus? Dá um chute aí. Você tem tantos versículos para meditar, para guardar no seu coração. 31.000 versos e 104. 31.104 versículos temos na palavra de Deus. Então veja a bagagem que nós teremos se nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Queridos irmãos, nós precisamos dominar a palavra de Deus, precisamos conhecer mais o nosso Deus, e isso é um meio de graça que o Senhor nos deu para lutarmos contra as ciladas do inimigo. O texto termina: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos o serviram. Em Lucas diz que o diabo apartou-se até o momento oportuno. Eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi tentado apenas no começo do seu ministério, mas durante o seu ministério. Várias vezes encontrou obstáculo, adversidade no seu ministério, para que ele pudesse desviar da cruz, mas ele perseverou. A palavra de Deus diz em Hebreus 2:18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós somos tentados, irmãos, mas ele é poderoso para nos socorrer. Mas para isso, tenha comunhão com Deus, esteja cheio do Espírito Santo de Deus, esteja com a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, para que a sua boca realmente fale a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós damos tantas prioridade a outras coisas, a piadas, a coisas fúteis que não edificam, mas nós não conhecemos um versículo, não conseguimos decorar um versículo, mas as piadas de duplo sentido muitas vezes estão cheias do nosso coração. A escala do seu time de futebol, você sabe o nome dos jogadores, mas não sabe o nome dos apóstolos de Cristo. Tem que inverter essas prioridades, irmãos.
colocar aquilo que é útil para a sua vida. O diabo não é uma fábula, ele existe, ele é nosso adversário, ele é o nosso tentador, irmãos. E nós seremos tentados todos os dias, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ajuda. Eu vou ler novamente Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra de Deus diz ainda, Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo, o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós iremos cair em muitas tentações. O que destrói o povo de Deus? A falta de conhecimento. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela insistência em decorrer desses anos, de desafiar os irmãos a ler. Nós temos passado com todo o ânimo, com toda a vontade, a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque vários irmãos têm crescido, vários irmãos têm se aprofundado na palavra de Deus, vários irmãos têm investido dinheiro para adquirir mais conhecimento, e eu louvo a Deus por isso. É vontade de conhecer a Deus, é vontade de realizar a obra de Deus com mais preparo. Isso é magnífico, irmãos. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado grandemente a vida dos irmãos, mas outros ficam a desejar, ficam a mercê. Nós temos tantas oportunidades de crescer espiritualmente, mas muitas vezes nós queremos pular essa etapa de vir apenas aos domingos ouvir a palavra de Deus, sendo que você tem a palavra de Deus em suas mãos. Leia, medite e guarde no coração. Queridos irmãos, quais são os benefícios da palavra de Deus? Salmo 119, verso 11, o salmista diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O benefício da palavra de Deus é quando nós guardamos em nosso coração, nós não iremos pecar contra Deus. Se você tem pecado contra Deus, é porque você tem desprezado a palavra de Deus. Talvez você diga, mas eu tenho lido a palavra de Deus. Ler é uma coisa, irmãos. Guardar no coração é outra coisa. A importância de nós guardarmos. Para quê? Diante da tentação, nós não pecarmos contra Deus. Foi assim que José lá no Egito agiu. Diante daquela tentação, ele fugiu imediatamente daquele pecado, daquela tentação, para não cometer o pecado. Porque a palavra de Deus diz que não poderia haver adultério, não poderia haver fornicação. Veja como que o diabo é astuto, irmão. Ele usa as nossas necessidades, a fome, a cobiça, a questão sexual, as vantagens, as migalhas, para que nós caímos. Ainda os benefícios da palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através da palavra de Deus, nós teremos uma vida santificada. A palavra de Deus é um espelho para nós. Ela revela os nossos pecados, ela revela os nossos erros. E quando nós estamos meditando, estamos lendo, nós estaremos vendo a nossa vida. E ela nos santifica a nossa vida, irmãos. Como que você tem lido a palavra de Deus? Qual a motivação que você tem lido a palavra de Deus? A sua vida tem sido mais santificada quando você lê a palavra do Senhor? Todos os dias Deus tem falado com você? Esse é um dos benefícios da palavra do Senhor. Ainda, Salmo de número 119, verso 105, um versículo bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Que privilégio nós temos! A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela conduz os nossos caminhos. Quem não lê, quem não medita, irá continuar andando nas trevas. Mas quem lê, quem medita, quem tem o desejo de colocar em prática, andará no caminho de luz, um caminho que agrada ao Senhor, um caminho que expressa a confiança em Deus, a gratidão em Deus, o desejo de servir na obra do Senhor, irmãos. Esse é o benefício da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você pode dizer que você anda nesse caminho iluminado? Ou ainda você está andando no caminho de trevas? Um caminho que te leva para longe de Deus? Esse é o benefício, um dos benefícios da palavra de Deus: iluminar os nossos caminhos. Ainda no Salmo de número 119, verso 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ainda que você seja um jovem, mas que você leia a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, que você observa a lei do Senhor, você se torna uma pessoa mais prudente do que o idoso. O idoso que ao longo daqueles anos adquiriu experiência, você vai ser mais prudente, ainda que seja um jovem, se você medite na palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você guarda no coração a palavra de Deus. Esse é o benefício da palavra de Deus. Você, jovem, você é mais prudente do que o idoso? Você pode dizer isso nessa noite? Se não pode dizer isso, o que está te impedindo de você conhecer mais esse Deus? Faça um compromisso, faça um propósito. Senhor, eu quero ter essa experiência do salmista. Eu quero ser uma pessoa sábia, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa experiente ao Senhor. Assim como nós recentemente falamos a respeito do rei Davi, que na verdade não era um rei Davi ainda, era um menino Davi, que amava a Deus, que tinha experiência com Deus, que tinha prazer de estar louvando a Deus. O Davi, ele pôde priorizar as coisas de Deus, a vida espiritual com Deus. Então, jovens que gostam de abraçar muitas coisas, abandone algumas coisas e comece a priorizar a sua comunhão com Deus. Peça para que Deus coloque esse desejo em seu coração de ler, de meditar na palavra de Deus, para que você possa fugir das tentações, para que você possa agradar a Deus. Esse é um dos benefícios da palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, verso 165, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Irmãos, essa é a maior necessidade das pessoas, de ter paz. Mas como é que nós iremos conseguir ter paz? Quando nós amamos a lei, quando nós amamos a palavra do Senhor, nós iremos ter paz. Ter paz é saber que Deus está no controle de todas as coisas, saber que nosso Deus peleja por nós, saber que nosso Deus cuida de nós, saber que, como diz o texto lá de Mateus, os anjos puderam servir a Cristo, saber que os anjos estão ao nosso redor, irmãos. Eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo foi servido com um grande banquete, e naquele momento ele sentiu a paz, teve o privilégio de estar honrando a Deus, exaltando a Deus. E nós não vemos os anjos, mas nós sabemos que eles existem, que eles estão ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. E assim nós podemos sentir paz, quando nós meditamos na palavra de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço.
Será que nós tivemos assim experiência de livramentos do cuidado de Deus, das nossas decisões? Veja, não há tropeço. Quem anda na luz, onde a palavra de Deus ilumina o caminho, não há tropeço, não há pecado, não há transgressão. Foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Efésios fala assim que nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos por Deus para termos uma vida santa, uma vida irrepreensível. Foi para isso que Deus nos salvou. O propósito da salvação é esse, irmãos: ter uma vida que agrada a nosso Deus. Mas se você anda tropeçando, é porque você não está meditando a palavra de Deus, você não está lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus não está sendo um espelho para a sua vida. E aí você cai nas tentações, e aí você não obedece a Deus, e aí você não recebe as bênçãos de Deus. Será que vale a pena ter uma vida assim? Eu termino fazendo pergunta para cada um de nós. Para nós vencermos as tentações, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é um fato. Cheios do Espírito Santo de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para aquele deserto cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele manteve firme. E às vezes nós desprezamos essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5,18, se não me engano, fala sobre isso. Enchemos do Espírito Santo de Deus. Não enchemos com vinho no qual há dissolução, mas enchermos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dizer para você que você precisa ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. Está escrito, está escrito, está escrito. Medite cada vez mais, irmãos. Leia a palavra de Deus uma vez, leia mais uma. Leia mais uma, leia mais uma, leia mais uma. Leia até o último dia da sua vida. Essa é a necessidade nossa de guardar em nossa mente, irmãos. Nós não sabemos o nosso futuro, mas é bem provável que em nós chegará um dia que os nossos olhos não irão conseguir mais ler a palavra de Deus. Chegará um dia que a nossa mente vai dar um curto-circuito e nós não iremos mais conseguir guardar a palavra de Deus. Então, enquanto tem visão, enquanto tem a mente boa, leia, medite, para que quando chegarmos na idade avançada, o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus. E aí nós conseguiremos meditar na palavra de Deus, contar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então essa é a mensagem que eu tenho para essa noite, no dia da Bíblia. A importância da palavra de Deus para nós enfrentarmos as tentações. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Santíssimo, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, nós agradecemos pela Tua presença e muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, que nos desafia, que nos exorta, que nos corrige, que nos repreende e também que nos desafia, ó Deus, a nós vivermos somente para estar Te agradando, Pai. Que nós possamos colocar em prática o que nós ouvimos nessa noite, a importância de nós meditarmos na Tua palavra, de colocarmos a Tua palavra em prática na nossa vida, de guardar em nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Deus, para que a Tua palavra possa ser de fato e de verdade a luz para os nossos caminhos.
lâmpada para os nossos pés, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nós a priorizarmos as Sagradas Escrituras, a termos o compromisso de conhecermos mais a Ti, ó Deus. Que a Tua Palavra continue sendo um espelho para a nossa alma, para que nós possamos, diante da Tua Palavra, abandonarmos todos os nossos pecados, pecados que não Te agradam, Deus, pecado que não Te honra, Deus, pecado que atrapalha o nosso crescimento espiritual, que atrapalha o crescimento da Tua igreja, Deus, que nós possamos romper todas essas coisas em nome do Senhor Jesus, Pai. Tenha misericórdia de nós, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, desperte cada um de nós, reavive o nosso coração, ó Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite, desafiado por Ti, ó Deus, a nós priorizarmos mais a Tua Palavra na nossa vida, que nós possamos ter mais tempos com o Senhor, uma vida de devocional, uma vida de comunhão, uma vida de dependência de Ti, ó Deus. Que o Senhor continue usando a Tua igreja para propagar a Tua mensagem, onde quer que nós venhamos colocar os nossos pés. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.